No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvintes! Hoje temos mais um podcast sobre cultura aqui na FURB FM. O tema é muito fofo. É teatro para bebês. Um formato de dramaturgia pensado especialmente para os pequenos, trabalhando a curiosidade deles e respeitando cada descoberta. Quem fala sobre o tema é a Thaís Van Gartner, formada em teatro recentemente aqui pela FURB e atual diretora do grupo Baú, que cria espetáculos para bebês. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Primeiramente, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Camila, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, sobre algo tão importante que é a cultura na nossa cidade. Conta pra gente, como surgiu a ideia de trabalhar com os pequenos? Eu costumo dizer que eu sou uma grande curiosa e catadora de histórias e de vivências com as crianças principalmente. O meu foco de pesquisa é as infâncias e eu desenvolvi esse foco dentro da universidade. Das principais pessoas que me inspiraram a seguir esse caminho foi a professora Caroline Carvalho, que é professora do quadro de teatro também, e ela que me levou para o caminho dos bebês. Foi em um dos estágios que ela orientou que eu desenvolvi uma pesquisa para os bebês, o teatro para bebês. E essa pesquisa ela desencadeou em depois uma montagem teatral que se chama Um Baú de Achadouros, que foi produzido na MUD, Mostra Universitária de Direção e Encenação da FURB. Continuamos, a montagem do espetáculo, que tem duas atrizes em cena, que é a Esther Graff e a Cíntia Daniela Gauss. E junto delas eu venho me aventurando na pesquisa do teatro para bebês, na pesquisa do teatro para as infâncias, e venho me debruçando em leituras, em propostas, em investigações, em observações, tanto no local onde atuo quanto docente, quanto nas redes, onde a gente pode coletar informações. Eu vou investigando e procurando. Então, eu sou diretora do grupo do Baú, que surgiu justamente da disciplina de estágio, em parceria com a disciplina de montagem. Surgiu esse espetáculo, e desse espetáculo a vontade de continuar pesquisando os bebês, as memórias, Manuel de Barros, e a gente segue, hoje em dia, ainda pesquisando essa faixa etária. E como funciona na prática esse teatro para bebês? Acredito que muitos dos nossos ouvintes, assim como eu, nunca tivessem ouvido falar nesse tipo de dramaturgia até aqui. Então, existem várias formas de ser feito, A forma como o nosso grupo encontrou foi através da observação. Então, a gente foi a campo, a gente foi ao CI Emília Pisca, aqui na cidade de Blumenau, e a gente observou os bebês da turma do berçário durante 1 mês e meio, fez algumas proposições artísticas com tecido, plástico bolha, caixas de papelão, músicas, algumas proposições de histórias, algumas contações de histórias e muita observação. E a partir dessas observações eu levantei a dramaturgia do espetáculo, trouxe as atrizes para campo também, elas passaram a maior parte do tempo também observando essas crianças. Então o nosso espetáculo ele foi criado todo a partir de cenas levantadas, roteirizadas dos bebês. Foi uma troca bem gostosa, a gente levava para os bebês, eles observavam, a gente voltava para a sala de ensaio, conversava, lia uns materiais, fazia provocações, e assim o nosso espetáculo foi ganhando forma, Vocês estão inovando aqui na região, Esse é o primeiro grupo de teatro para bebês? É um conceito novo na nossa região, a gente quase não ouve ou quase não se tem muito acesso a esse tipo de teatro, a esse público, que é o público dos pais, dos bebês de 6 meses a 3 anos de idade. É difícil você ouvir um espetáculo pensado e executado especialmente para essa faixa etária. Então, a gente tá pesquisando, tá se arriscando, tá investigando, está aí para aprender e retornar para a comunidade um teatro de qualidade, um teatro que tenha pesquisa, um teatro que tenha seriedade, e principalmente um teatro onde o bebê seja ouvido, seja acolhido e que ele seja
protagonista dessa história, né? Um dos nossos grandes diferenciais é esse, Camila, é colocar o bebê como protagonista do nosso espetáculo, né? Então, o nosso espetáculo ele é interativo. O bebê, se ele quiser participar do começo ao fim, ele pode. Se ele quiser só olhar, ele só olha. Se ele quiser interagir, ele interage. Se ele quiser sair no meio do espetáculo, ele sai. Então, é um momento livre para que ele tenha esse primeiro contato com a arte teatral de uma forma com que não traumatize, né? Porque geralmente as crianças, quando têm muito contato com luz ou com som estourado, já cria aquele ambiente de choro, aquele ambiente que a criança não quer ficar, e a nossa proposta é bem ao contrário, é criar um lugar de aconchego, onde ela possa se identificar com as atrizes em cena, que ela se veja realmente em cena e sinta-se participativa para convidar, para participar daquele momento artístico-cultural, quase que uma mediação, uma instalação artística pensada para eles e com eles. No fundo do baú, há portal para o quintal, onde crio um pequeno temporal. Temporal é tempo grande, lugar de peixe alado, gota a gota, gota a gota. Thaís, e qual é o sentimento que te atravessa quando você está fazendo esse espetáculo? A curiosidade. A curiosidade deles me encanta e me tira o chão, assim, de perceber o quanto o movimento, por exemplo, de levantar a mão, para eles é algo grandioso e para mim, enquanto adulto, já é algo banal. Então, fazer teatro para bebês, posso dizer que para mim, enquanto diretora, às vezes é um soco no meu estômago de dizer: Thaís, desacelera e presta atenção nos detalhes. O bebê, ele se encanta quando a luz vai aumentando e vai criando aquela paisagem diferente no cenário. O bebê, ele se encanta quando troca a sonoplastia, ou quando vem algo mais agudo, ele já percebe que tem algo diferente, ou quando o silêncio, né, o silêncio do espetáculo para bebês, ele me encanta, porque eles, sem a gente mediar para que fiquem em silêncio, se encantam com o próprio silêncio do espaço. Então, essa curiosidade que eles têm, essa inquietude de querer descobrir, de querer experimentar, e também a própria receosidade, né? Tem bebês e bebês. Tem um bebê que está ali grudado na mãe, ainda inseguro, mas o quanto essa mãe também está ali envolvida, e conforme a mãe vai se envolvendo, o bebê vai se envolvendo também, e ambos vão se soltando e se permitindo viver essa experiência. E eu, enquanto adulta, tô ali só olhando e me encantando e mergulhando também. Eu costumo dizer que a gente fala que é para bebês, para que os bebês realmente venham, né? Mas eu gosto de dizer que ele é para todas as idades, né? Se ele chega em mim, ele vai chegar no bebê. Se ele chega no bebê, ele vai chegar numa pessoa idosa. Se ele me atravessa, ele vai atravessar a todos que estiverem abertos e disponíveis a vivenciar aquele momento, né? Então, é muito gostoso, enquanto diretora, ver o processo, né, quando a gente montou ele no CI, ver o processo daquelas crianças nos dando os materiais e depois levando esse espetáculo pronto, aquelas crianças se identificando, fazendo os mesmos movimentos das atrizes, porque partiram delas, né? Então foi muito gostoso. É quase difícil não se emocionar no nosso espetáculo, assim. Sou suspeita a falar, né? Mas ele é muito emotivo, ele traz muita memória, ele traz muita sutileza e muita delicadeza nos pequenos movimentos. E com coisas banais também, como, por exemplo, uma caixa de papelão. O quanto que a gente pode se redescobrir e descobrir coisas brincando com caixa de papelão. Com bolas, com panos, com voais, então, com o próprio corpo, né? Então, é muito gostoso se descobrir, estar curioso e aberto a essas possibilidades. Ai, que fofo, minha gente, muito fofo mesmo. E para 2021, o que é que vocês estão programando? Então, a gente está ainda com esse espetáculo, um Baú de Achadouros, esperando que a pandemia nos permita ter um contato novamente com o público em formato presencial. Sabemos que isso irá demorar, mas temos ainda muito essa vontade de levar ele para vários lugares e pesquisar as múltiplas infâncias que o nosso território blumenauense, catarinense tem, e investigar esse lugar também de infâncias, né? De perceber quais são elas.
Mas a gente tem vontade, sim, de montar novas possibilidades, novas descobertas para os bebês e para as infâncias. Tenho muita vontade, sim, de levar esse espetáculo de pesquisa para o mestrado, então estou mais quietinha, concentrada em escrevendo uma pré-tese para apresentar para a banca de mestrado, talvez no ano que vem. Estou nessa expectativa de conseguir, né, coletar esses dados, levar isso adiante, porque para mim é uma pesquisa de um cunho muito importante, muito significativo na minha vida, não só na minha, mas acredito que das atrizes também, foi o primeiro contato delas com a linguagem. E eu sou, como eu disse, eu sou uma eterna curiosa, e as infâncias, os bebês, o berçário me instiga muito, né? E eu quero muito estar nesse lugar e levar essa pesquisa adiante, né? E multiplicar, que os bebês tenham mais teatro para bebês, que tenham mais pesquisas, que eles tenham mais vozes falando por eles. E essa é a minha vontade. 2021 reserva aí um ano de pesquisa, um ano de leitura, um ano de investigação, né? Um ano para botar a curiosidade em dia. Era um baú, era um baú, era um baú, era um baú. No fundo do baú. Thaís, gostei muito do nosso papo. Muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter conversado com a gente. Mas agora nós já estamos caminhando ao final, torcendo para que os pais escutem esse podcast e conheçam um pouquinho dessa nova dramaturgia. Peço então que você deixe aqui os seus contatos para os nossos ouvintes. Então, gostaria de finalizar agradecendo vocês pela oportunidade também, aos ouvintes, né? E gostaria de deixar as minhas redes sociais, Thaís_Weingärtner no Instagram também do grupo, @grupo do baú, que lá a gente sempre vai estar postando as novidades. E gostaria de dizer a todos que neste ano de 2021 nos abrace com muitas leituras e com muitas possibilidades, né? E falo de leitura aqui no âmbito de leitura de mundo, como nos dizia Paulo Freire, ler para além da palavra. Que essa pandemia, ainda em 2021, nos ensine o que ainda para muitos não ficou claro, que eu preciso cuidar do outro para cuidar de mim, né? Que possamos seguir bem, vivos, com saúde e com sabedoria. É isso. Muito obrigada, Camila. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.